Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Viva Mais, o programa da IPP-TV sobre saúde e propósito. Meu nome é Lasco Evisto e estou aqui com a minha co-apresentadora. Seja muito bem-vindo. Olha, hoje a gente tem um convidado muito especial, porque além de ser um baita atleta, um baita profissional, é um amigo do peito. Verdade. A gente se conhece há muitos anos, seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz mesmo, apesar de envergonhado. Estou muito feliz, obrigado aí pelo contato. Não, pô, muito feliz. Marcelo, pessoal que não conhece, fisioterapeuta, um baita cara, já está há anos numa clínica de referência em São Paulo, chamada Care Club, tá com bastante responsabilidade lá, já cuidou de muita gente e a gente quer começar com isso, né, Sara? É isso mesmo, gente. Marcelão, seja muito bem-vindo aqui para o nosso podcast, é uma honra ter você aqui. Eu queria que você falasse para o nosso público quem é o Marcelo e como que a fisioterapia entrou na sua vida. Bom, sou Marcelo, eu sou casado, tenho 2 filhas, fisioterapeuta esportivo e corredor amador. Nas horas vagas aí eu consigo conciliar tudo isso e tá dando certo por enquanto. E é um super corredor, né? Conta pra gente como que entrou a corrida aí na sua vida. Ele é um maratonista, sim, gente. Olha, tirar chapéu pra ele. Mais ou menos. Bom, eu comecei a correr em 2011, não treinar corrida, eu comecei a correr. Eu moro num bairro chamado Vila Zelina, a gente criou lá um grupo de amigos chamado Zelina Runners. Legal. Eram 3, 4 amigos, a gente saía correndo por aí. Então eu trabalhava na época numa clínica lá na cidade de Jardim. Às vezes vinha correndo de lá pra casa, ia correndo da Paulista pra casa, corria no bairro ali onde eu moro com os amigos, enfim. Corria, não treinava, não sabia o que era GPS, tênis de corrida, enfim. Aí a corrida começou de fato em 2011. Depois eu dei uma aposentada levemente por conta da minha esposa que engravidou. Então em 2013 ela engravidou, então aí eu dei uma pausada nas corridas. Sim. E depois eu retomei em 2015 e aí não parei mais. Tá aí, firme e forte. Mas comecei de verdade em 2011. Ah, que legal. E a físio? Como que você decide ir pra esse mundo? Cara, eu conheci a fisioterapia em 2001, quando eu tinha 16 anos. Eu jogando futebol com os amigos na escola, torci o tornozelo e tive algumas lesões ligamentares e precisei operar. E aí depois de uma cirurgia de tornozelo, você precisa fazer fisioterapia. E aí nem sabia o que era na época, nunca tinha ouvido falar. E fiz fisioterapia para tratar o meu tornozelo. E isso ficou na minha cabeça. E me formei no colegial. E aí você fica naquela história de decidir o que você quer fazer, né, da vida. Você era fã das biológicas? Então, sim. Mas assim, eu gostava de exatas. Japonês e tal, né? Sei. Ah, que nem um laço. E eu tenho um lado da família que é engenheira. E eu gosto muito de carro também. Né? Lascou. Aí eu falei, vou fazer engenharia. Engenharia mecânica, né? Eu gosto de exatas, gosto de carro, tentar conciliar tudo. Mas aí eu vi que não ia dar. Eu falo que quem quer fazer engenharia tem que amar exatas, não tem que só gostar. E aí eu decidi largar a engenharia. Você começou Eu fiz. Eu cheguei a cursar, eu fiz por 7 meses. Legal. Mas aí eu vi que não ia dar certo, eu preferi largar antes. Começo cálculo 1, cálculo 2. Integral 1. A matéria que eu mais gostava na faculdade, que na época tinha, no primeiro ano, era educação física. E desenho industrial, eram as matérias que eu mais gostava. O resto, eu não tava dando muito Álgebra certo. linear. Nossa. Meu Deus. Aí eu falei, quer saber, eu vou largar. Falei com os meus pais, foi aquela dificuldade, né, de dar notícia. E eu gosto muito de esporte também, então eu gosto de carro. Tentei trabalhar, não deu com carro. E eu fui pro esporte. E aí eu decidi fazer fisioterapia para trabalhar com esporte. E aí no ano seguinte já prestei vestibular, já entrei, já sabendo que eu queria trabalhar com esporte. Legal. E aí eu me formei em 2007. Ah, que legal. Foi assim que começou a fisio na... E hoje você trabalha numa clínica que é voltada, né, por essa questão também de fisioterapia, com médico. Conta um pouquinho dessa história. Sim, pra essa gente. clínica, o DNA dela é esporte, né, vocês conhecem. Foi fundada já há algum tempo. Uma clínica de medicina esportiva, né? E eu entrei na clínica, na Care Club em 2015, então já estou há 10 anos, completei agora em julho 10 anos. Eu já entrei na fisioterapia, para cursar fisioterapia, porque eu queria trabalhar com esporte. Queria trabalhar com esporte, atleta. Então assim, a área da fisioterapia é muito grande, trabalha desde dentro de um hospital, clínica de idoso, crianças, doenças neurológicas, então são climas que eu não gosto muito de trabalhar.
Então, assim, eu já fui para um lado mais tranquilo da fisioterapia, vamos dizer assim. Sim. Né? Trabalhar com esporte, atleta, saúde, atividade física, é um lado mais leve né? Então, mas assim, a área da fisioterapia é muito grande, ajuda, né, todas as áreas, acaba priorizando, visando o bem-estar da pessoa, né? Sim. Em geral. Então, é satisfatório para todo mundo, para todos os fisioterapeutas, cada um com o seu objetivo. Mas, para mim, eu já entrei na fisio já querendo trabalhar com esporte, com atletas, que é para ter essa... Até para... Eu me identifico muito com isso também, né? Eu gosto muito de esporte, então é uma coisa que me satisfaz muito por conta disso também. Mas é mais tranquila, na minha opinião, trabalhar com fisioterapia esportiva. Né, é um ambiente muito mais gostoso. Você entende a pessoa, né? Quando você vai atender, como você já é um corredor, vou atender um maratonista. Aí, a pessoa chega lá, eu tô com uma dor ou com uma prevenção. Como você já passa pelo mesmo processo de treino, o papo você tem, flui, né? tem afinidade. Eu confesso, né, que a gente atende muito corredor lá. Sim. Né, a Care Club tem muitos corredores que frequentam a Care, tem todos os esportes, mas a corrida acho que prevalece. E o fato de eu ser corredor também me ajuda muito. Sim. Eu entendo muito mais as dores, né, dos atletas que correm, porque eu também sinto um pouco delas. E sei, né, eu sei o que quando ele está descrevendo a dor, eu imagino. Exatamente. Por também já ter sentido algumas coisas, então para mim é mais fácil. E aí, pensando nessas dores que você está falando, quais são as lesões mais comuns? Até nem precisa ficar só em corrida. O que você encontra mais? O que é o dia a dia do esporte, né, que você... Normalmente, assim, a gente tem 2 tipos de lesão, basicamente. As traumáticas e as por sobrecarga. Traumática é quando você torce um tornozelo, tem um acidente, uma queda. Bicicleta tem um pouco disso. O futebol tem bastante. E tem as de sobrecarga, que é por repetição. Então, quando a pessoa treina, se passa um pouco do ponto, ela pode ter uma tendinite, uma lesão muscular. Então, as mais comuns são as lesões por sobrecarga, principalmente as tendinites. Lesão muscular também é bem comum. Mas as tendinites de tendão de Aquiles, calcâneo, né? Joelho, atrito da banda tibial, que é uma lesão bem comum também em corredores. Já tive. Também já tive. Olá, já tive eu 2 tenho uma vezes. experiência vasta com isso aí. Eu já fiz um curso de anatomia no meu próprio corpo. Já Eu aprendi. lembro que eu tendi, quando você teve essa lesão da banda, junto com o Cássio. Junto com o Cássio. Não, a gente vai contar essa história. Mas me explica uma coisa, porque é importante para o público saber, porque a gente tem a tendinite, tem fascite, tem... Dá uma visão geral para explicar o que é Cada uma, né? o músculo, o tendão, a face, o que é mais ou menos para o povo entender. Assim, quando a gente está correndo, basicamente a gente, né, movimenta o corpo inteiro, a gente exige de certos músculos, e o movimento em si, quando você começa a se movimentar e o seu músculo não está forte o suficiente, você não está adaptado àquele movimento, ou você executa um movimento errado, entre aspas, que gera uma sobrecarga maior naquela estrutura, isso com a repetição pode ir gerando essa sobrecarga e ela começa a reclamar, ela começa a doer. E aí isso, né, é uma lesão por sobrecarga, mas basicamente é isso. Sim. Tem as tendinites, que o tendão tá ligado com o músculo. Então, se você sobrecarrega uma determinada musculatura, o tendão pode ser sobrecarregado também e aí inflamar por conta dessa sobrecarga muscular. Então, se você não tem uma força adequada e exige daquele músculo, o tendão ele pode sofrer e aí inflama, por exemplo. A fascite também está associada um pouco ao impacto, junto com um movimento que gera uma sobrecarga ali na região. Então, basicamente, é por isso, assim, por excesso de um movimento que gera essa sobrecarga, entendeu? E o que é essa fáscia, né? Explica para mim. A fáscia, né, especificamente a fascite, é uma lesão bem comum em corrida, principalmente. A fáscia é uma estrutura que fica na sola do pé, rígida, que sobre ela fica a musculatura da sola do pé, né, a musculatura intrínseca de pé que a gente chama. E por algum movimento, uma sobrecarga, excesso de impacto, algum desalinhamento do tornozelo, o músculo não consegue absorver esse impacto que acontece quando você pisa o pé no chão. E aí esse tecido que chama fáscia, que começa a receber impacto, carga em cima dela, que é um tecido rígido, com a repetição, nesse tecido rígido, chega a inflamar.
por conta de algum desalinhamento do tornozelo, uma ineficiência dessa musculatura absorvendo o impacto do pé. Ou o tênis, sei lá, é inadequado, não sei. Assim, o tênis ele acelera, a gente entende que o tênis ele pode acelerar um processo de sobrecarga. Entendi. A gente sabe hoje que o tênis raramente é um causador de uma lesão. Ele pode acelerar um processo de sobrecarga, mas dificilmente ele causa. A não ser que seja aqueles tênis que estão muito gastos, né, completamente gastos, aí pode gerar um desalinhamento e aí sim justificar uma lesão. Mas os tênis, eles podem acelerar uma tendência que a pessoa já tenha. Então, por exemplo, uma fascite plantar, é bem comum a pessoa ter uma pronação de tornozelo, que é quando o pé desaba. Então, se você está usando um tênis com placa que tende a ser um pouco mais instável, essa pronação pode aumentar. E aí pode acelerar esse processo de sobrecarga da face, por exemplo. Entendi. E essa história de pronação e se a pisada é normal, pronada, supinada, isso é algo da pessoa e é assim? Ou é algo que você consegue corrigir? Como é que... É algo da pessoa. Tem a questão genética, aquela questão de pé plano, pé cavo, né, o pé chato. Então tem isso, mas você consegue diminuir um pouco essa sobrecarga estimulando essa musculatura da sola do pé. Né, aquele músculo intrínseco da sola do pé que ajuda na sustentação desse arco do pé. Então o pé tende a ficar menos desabado se você sustenta melhor com essa musculatura e aí previne essa sobrecarga na face. Mas tem a questão genética, tem a questão do esporte, né, que a pessoa pratica, tem a questão da mecânica, que é uma coisa importante que dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Você consegue corrigir certas sobrecargas que ajudam muito na prevenção dessas lesões, né? Então... sobre essa questão da mecânica, eu acho que tem uma história muito interessante do Lars, porque tanto eu quanto ele, a gente já teve lesão por sobrecarga. Eu tive no tornozelo, né, correndo mais do que devia. E o Lars também, correndo mais do que devia, teve uma lesão no fêmur. Eu também já tive, então... Então, é super comum, né? Os corredores têm. E ele fez, né? Acho que depois o Lars pode até falar melhor sobre isso, mas ele fez um tratamento lá na Care de adaptação mesmo da parte da movimentação, porque muitas vezes a gente tá correndo errado. O modo como a gente tá correndo, praticando aquele exercício, tá errado, e aí causa essa sobrecarga que gera uma lesão, não é? Sim. Óbvio que, assim... A gente fala em correção da mecânica, né? Correção do gesto esportivo, não significa que todo mundo tem que correr igual, que nem um monte de robô correndo igual, não significa isso. Se você for no parque, você vai ver diferentes formas de correr. E às vezes a pessoa corre de uma forma que a gente acha que está errado e está correndo e nunca vai se machucar. E tudo bem. Mas sim, assim, a gente entende que a mecânica influencia ou pode influenciar, a depender muito... Não é só a mecânica que gera lesão, é a mecânica errada, mas também associada a volume de corrida, a falta de descanso. Então, assim, são coisas em conjunto que justificam alguma lesão, não só a mecânica. Se a pessoa corre tudo errado e corre só 10 km por semana, dificilmente ela vai se machucar. Só que se essa mesma pessoa começa a correr 50, 60, 70 km por semana, ela começa a repetir mais vezes aquele erro da mecânica e aí sim pode machucar, entendeu? Então depende muito também do volume da corrida. Entendi. No meu caso, é quase acidente de avião, né? Que pra dar errado tem que dar umas 3, 4 coisas erradas, né? O machucado, no meu caso, foi isso, né? A mecânica estava errada, a biomecânica da corrida estava errada, excesso de treino e eu também estava com baixa densidade óssea. Eu descobri isso anos depois com a minha. Eu fiz uma densitometria de corpo inteiro, eu estava um desvio padrão e meio abaixo da média da minha idade. Caramba. Então favoreceu eu ter uma fratura por estresse, né? Que foi naquela época. E aí você tem essa questão óssea. Se você não corresse, não tivesse, né, não praticasse algum esporte com impacto, talvez você nem soubesse, nem tivesse essa lesão. Mas como a corrida tem impacto, a gente percebeu na época que tinha um desalinhamento da pelve ali no quadril. Então, assim, juntou tudo e aí você começou a sentir essa dor. Né? Então, tem a ver com um monte de coisa, não só a questão mecânica, ou não só uma fraqueza muscular. Sim. Então, quando junta tudo... No meu caso, foi sobrecarga mesmo. Foi na época da pandemia. O Marcelo me socorreu na época da pandemia, gente, você não sabe. Tive uma fratura no tornozelo justamente por sobrecarga. Eu tava acostumada a correr na rua. Aí fechou tudo, falei, vou ter que correr indoor na esteira. Aí tava correndo tudo errado na esteira. E aí teve muita gente que treinou muito na pandemia, né? Sim. Teve gente que não treinou nada. Que nem eu, assim, eu fiquei 2020 sem treinar praticamente, mas teve gente que aumentou muito o volume de corrida
E aí tiveram alguns pacientes mesmo, como você, que machucaram por conta desse excesso de treino, num período que estava todo mundo meio isolado ali, né? E tem uma diferença do modo como você corre, né? Para quem corre lá de fora, né, ao ar livre, quando você vai para uma esteira, você tem que tomar muito cuidado também na forma como você está fazendo esse movimento, porque o meu problema foi justamente esse, né, que tem gente que às vezes está correndo na rua, você corre de uma determinada maneira, quando você vai para a esteira, acho que por causa da velocidade ali, que você também não tem, não diminui, não aumenta, você mantém naquele ritmo constante, você também pode gerar uma lesão, né. A principal diferença entre correr na rua e na esteira, na rua, você que se desloca à frente, Sim. Né? O chão ele tá parado, você que vai para frente. Na esteira, é o chão que gira. Então a corrida tende a ser um pouco mais saltada, porque o chão que tá girando. Óbvio que não é assim, mas tende a ser um pouco isso. Você não faz força para propulsionar na esteira, porque o chão já tá girando. Então você só tem que acompanhar a velocidade ali para você não ir para trás. E quando você corre na rua, você tem que empurrar o chão para trás para ir para frente. Então você faz mais força. A corrida tende a ser um pouco mais à frente, né? Então, sim, é um pouco diferente. Tem gente que corre, né, corridas completamente diferentes quando corre na esteira e na rua. Então tem que avaliar, entender como é que tá a corrida de cada, né, na rua ou na esteira para ver se vale a pena ajustar ou não. Sim. Agora, vamos para um ponto, porque a gente está falando das lesões e a gente, falta de muito treino, etc. Tem muitas razões pelas quais a gente se machuca. Quais são as boas práticas para prevenir? O que eu faço, né? Como é que eu quero praticar um esporte, eu já tô correndo, porque se tiver, é aquilo que você falou, você tá correndo pouco, dificilmente a pessoa vai se machucar só se tiver fazer uma coisa muito errada, né? Porque o corpo é muito forte, né? Ele aguenta bastante impacto, etc. Dado que tá tudo normal, né? Mas qual que é o caminho para eu evitar que eu precise ver você pelo motivo de lesão, vamos chamar Só assim. Só para tomar um café, tudo bem. Agora para tratar... Para motivo de lesão, não para motivo de fortalecer, porque aí é outra coisa, né? Que é um dos pontos. Sim. Bom, o bom senso sempre prevalece, sim. Uma pessoa que nunca correu, de repente quer correr uma maratona, é muito arriscado. A chance dessa pessoa se machucar é muito grande. Então, você procurar alguém que te oriente, né, inicialmente, para garantir que você consiga evoluir naquele esporte e prevenir lesões. Sim. Se você procura algum profissional que saiba te orientar, que saiba entender o seu momento e né, te conhecer, a sua história em relação ao esporte, isso tudo facilita muito. Então, basicamente, procurar uma orientação pensando em prevenção de lesão é importante também. Aqui você está falando um treinador, se for corrida, um treinador de corrida, um treinador de natação, um técnico de tênis. Alguém que trabalhe, que te oriente, que tem um padrão de treinamento. Vai adequar o volume. Exato, porque assim, que nem no começo que eu comecei a correr, eu só corria. Eu poderia correr todo dia e eu poderia me machucar, porque eu não tinha um padrão, eu só saía correndo. Então a chance de eu me machucar na época era muito grande. Então é isso, se você não tem um padrão de treinamento, não respeita a recuperação, não respeita o seu corpo, o seu histórico de esporte, isso acelera a chance de você se machucar, entendeu? Então ter um padrão de treinamento, um aumento de volume gradativo, isso com certeza garante que você não vai se lesionar. É uma das coisas, né? Sim, esse é um pilar, né? Garantir que o pilar número 1, então, gente, pilar número 1, aprendizado. Quer começar a treinar sério, busca uma orientação para te passar primordial. Como treinar e o volume, a quantidade, etc. Assim, hoje em dia, assim, você não precisa... Você pode, óbvio, procurar algum profissional que te oriente, mas você consegue, inicialmente, óbvio, procurar alguma coisa Antigamente tinha revistas, né, que tinham planilhas. Hoje tem internet, você consegue procurar, você quer começar a treinar, você consegue procurar planilha para iniciante. Tem apps, eu acho, que você baixa na internet. A Nike hoje em dia faz tem muito. Isso, Adidas, o próprio Garmin, Nike, tem essas orientações que garantem um padrão de treino. Então, para começar, eu acho que é um bom caminho, né? Você ter orientação de internet ou não, mas tem que ter orientação para aí sim você aumentando aos poucos e depois em algum momento você vai sentir necessidade de evoluir, de crescer, de treinar mais, e aí sim você pode procurar alguém também. Legal. A gente até teve um convidado aqui que contou a história, né, o Alan, ele começou a caminhar na pandemia, ele não corria nada, caminhava 15 km por dia na pandemia,
e fez a 3ª maratona dele agora. Agora o bichinho da corrida picou. E aí ele falou, ó, até os 21 você até se vira sem, né? Exato. Agora na hora que você vai pra maratona, o bicho completamente diferente. Mais embaixo. Caminhada é legal, porque assim, chega uma hora que a caminhada começa, você vai pedindo mais, né? Você começa a correr, você fala, pô, é que tem gente que só gosta de caminhar, né? Tudo bem, mas quando a pessoa começa a ir bem, começa, por exemplo, a andar 15 km por dia, chega uma hora que você vai querer correr, você vai ver as pessoas correndo, aí você acrescenta a corrida, aí você começa a evoluir na corrida, e aí você começa a entrar nessas provas aí malucas e... depois você começa, você não consegue parar. É super comum, pessoal, quando eu treinava sozinho, eu nunca me machuquei. Aí comecei a treinar certinho, né, aumentar o volume, aí eu comecei a machucar. Mas é isso, porque você começa a ver resultado, você começa a se cobrar mais, você começa a treinar mais, desafiar. E aí treinando mais, você pode se machucar. Exatamente. Tá bom, então o primeiro pilar, uma boa estruturação de treino. Um acompanhamento, uma estrutura de treino, isso. Legal. Marcelo, eu quero entrar num tópico que eu aprendi muito com vocês, né, lá na Care, que quando a gente se machuca, aí a gente vai tentar tirar uma lição daquilo, né, e o que ele falou que é muito importante é você fazer fortalecimento. E tem uma coisa que a gente aprendeu muito, é a importância desses elastiquinhos que a gente tem aqui. Se você quiser pegar pra gente mostrar aqui pra câmera. Esse aqui, isso aqui, ó. Gente, a gente não dá nada pra isso aqui, ó. Mas isso aqui é tudo. E eu vou pedir até pra gente projetar aqui na nossa tela, porque quando eu me machuquei, um dos exercícios que você me passou era usar o TheraBand que é esse elastiquinho aqui, gente, pra fortalecer o tornozelo. Dá pra fazer, gente, dá pra fazer uma infinidade de exercícios. Inteira, assim, uma academia inteira. Tendo conhecimento, criatividade, você pode treinar o corpo inteiro na sua casa. A gente pegou um básico aqui de alguns exercícios que dá pra fazer, né? Então eu queria que você, assim, pra pessoa que tá em casa, gente, é baratinho, vocês encontram na internet, é só colocar na internet, vem em 3, né? Acho que vem numa caixinha kits, com 3, várias cores de intensidade. Isso. Mas assim, quem tá assistindo, nossa, eu quero fortalecer. Quais são os exercícios aqui que a gente tem que são basiquinhos que você indica pra pessoa? Vai depender muito do esporte, né? Tá. A gente... Pro corredor, vamos lá. A gente usa muito esse elástico. Bom, enfim, a gente atende muito corredor, então a gente usa muito esses elásticos com os nossos pacientes corredores. Então, que nem na foto dá pra ver, dá pra fazer exercício pro corpo inteiro. Na corrida, a gente tem músculos que são mais importantes, que são músculos que acabam sendo mais utilizados na corrida. Então, a gente foca muito em panturrilha, parte da coxa, mas esquece um pouco de glúteos na musculatura de quadril, que é fundamental. Sim. Então esses elásticos eles servem bastante para trabalhar a musculatura de quadril, glúteos. Então normalmente as pessoas dão muita importância só para fortalecer panturrilha, porque a corrida é importante, não sei o quê, mas a gente prioriza bastante a musculatura de glúteo, então esse elástico ele ajuda bastante a trabalhar essa musculatura de quadril. Eu vou pedir para voltar rapidinho a imagem, porque a gente tem um exercício que é aquele que a gente coloca ali que então são dois exercícios, é o ostra, né? Ali. Aqui são exemplos, né? Mas a gente usa muito esse exemplo, que é trabalhar glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme. Esse daqui, o ostra, também eu gosto de passar bastante. Óbvio que são só exemplos, né? Mas esses elásticos, eles, como eu falei, é uma academia inteira. Sim. Então... tem bastante coisa para se fazer. Eu sou obrigado a fazer ostra nos meus treinos de fortalecimento, né? Para fortalecer o... para você quadril. Ter esse histórico do quadril, né? Então, eu tive histórico, eu já tive problema, então isso faz parte da minha rotina. A gente orienta, assim, como tratamento, a gente faz muito esses exercícios, mas o paciente não vai fazer fisioterapia para sempre. Sim. Mas é importante que ele tenha essa sequência em casa, até para prevenir novas lesões. Então, a pessoa tem uma rotina desses exercícios, como aquecimento, como rotina mesmo, de musculação. Vai para musculação, acrescenta esses exercícios na musculação também. Sim. Né? Não precisa fazer só a máquina, só aparelhos. Compra esse elastiquinho e faz na academia, ou faz em casa. Ou vai viajar. Né? Vou viajar, vou ficar um tempo parado, mas eu quero manter meu músculo ativo. Isso. Super importante, não pesa na mala, né? Eu já levei algumas viagens, é muito interessante, você consegue direto, vai tocar a gente tá no atendimento lá, o paciente conversa sobre isso, o paciente fala, vocês têm aí para vender? Porque eu já compro. Aí a gente fala, não temos. Aí ele vai lá, na hora mesmo, compra pela internet, pelo celular. Aí chega em casa e aí a pessoa continua fazendo sem precisar ir para física, entendeu? Sim. Então esses elásticos, usando a criatividade, sabendo onde você, né, que músculos você tem que trabalhar, é importantíssimo. Nadador também, a gente tem esses elásticos e tem aquelas faixas elásticas, né, que
para aquecer a musculatura de manguito, né? Que acaba maiores, pegando mais ombro para nadador. Então também tem uma série de exercícios que dá para fazer com esse tipo de elástico para prevenir lesões do ombro, por exemplo, para você que nada, né? Sim. Super importante. Puts, a gente só vai fazer um intervalo rápido para a gente te apresentar um dos nossos apoiadores aqui. Na vida, enfrentamos o inesperado a todo momento. E aí que entra o seguro de vida, um escudo de proteção para você e seus entes queridos. Imagine garantir o futuro daqueles que ama, mesmo quando você não está por perto. O seguro de vida é mais do que uma apólice, é tranquilidade, é segurança. Invista no amanhã, proteja hoje, porque a vida é imprevisível, mas o cuidado não precisa ser. Solicite o nosso contato. TGL Consultoria. De volta, pessoal. E, Marcelo, tem uma coisa que eu aprendi, né, depois de muito tempo, que você vai aprendendo, a gente aprende muito errando e se aproximando das pessoas, né? Porque na musculação, a gente muitas vezes acredita que é puxar peso, né? Mas a gente viu agora que tem essa diferença e tem vários outros tipos de exercício. Eu mesmo com você, eu aprendi um muito legal, que eu vou contar uma história rápida. Um dia eu tinha me machucado, eu tava na USP, de manhãzinha para fazer meu treino no sábado, eu tinha aprendido com você, aquele exercício que você levanta, fica com um pé só, um pé levantado e fica só de um lado, né? Aqueles exercícios unipodais. E aí passou uma pessoa, que eu sei que é um treinador, não sabia quem é, não sei quem é até hoje, ele passou de carro ali na bolinha na USP, parou o carro, chegou até mim e falou, eu parei aqui só para te dizer uma coisa, se todo corredor fizesse o exercício que você tá fazendo agora, 30 segundos de cada lado, 3 vezes, ninguém se machucava mais. Eu só vim aqui para te dar parabéns. Eu falei, você não precisa falar parabéns nada, eu só tô fazendo porque eu já me machuquei. Mas é isso, tem tanta coisa simples que dá para fazer que é muito importante, que é complementar a musculação tradicional, né? Sim. Tem a forma de fortalecer na musculação, é legal, você consegue concentrar bem a carga naquele músculo específico que você quer, através dos aparelhos. Então, trabalha de forma mais concentrada naquele músculo. Então, você isola aquele músculo e coloca a carga nele, o que é bom. Tem essa outra linha de trabalho de fortalecimento, né, com elásticos, peso do próprio corpo, que já não é tão concentrado num músculo só, e sim no corpo como um todo. Então, você no dia a dia, nos movimentos que a gente faz no dia a dia, a gente não tem nenhum movimento que a gente faça usando um músculo só. Isolado. Sim. Então a gente vai sentar nessa poltrona. A gente não vai usar só quadríceps, só a parte da frente da coxa. A gente vai usar a perna como um todo, o quadril, glúteo, tronco. Então a gente consegue transferir essa musculatura, esses exercícios com elástico. É muito mais fácil transferir para a nossa vida, para o nosso dia a dia, do que de forma concentrada naquele músculo, né, específico. Então, por isso que a gente chama de fortalecimento funcional, né, treinamento funcional. Porque você consegue transferir para funções do dia a dia. Né? Então, subir uma escada, você não vai usar só a panturrilha, você não vai usar só o quadríceps, você vai usar vários músculos. Né? Um combinado de músculos para você conseguir fazer aquela função. Então, pensando em garantir bons movimentos, garantir uma força que você consiga transferir para o seu dia a dia, trabalhar vários músculos ao mesmo tempo, na minha opinião, é um pouco mais eficiente. Não que você não possa fazer musculação, né? Também é legal você trabalhar de forma isolada o músculo, mas também é legal colocar algo mais funcional, que você consiga trabalhar o corpo como um todo. Legal. Legal. Marcelo, eu quero fazer uma outra pergunta, porque assim, a gente tá numa época do ano em que muita gente faz planejamento pro ano que vem. E eu acredito que tem muita gente falando assim, ano que vem eu quero começar a correr, eu quero correr uma maratona, uma meia hora. Espero, é o que a gente deseja. É um bom momento pra planejar. Pode pôr essa meta. Isso mesmo. Então a gente tá dando várias dicas aqui, né, pessoal? Primeiro, procura uma pessoa especializada pra montar suas planilhas. Acho que começar a correr pouquinho, tudo bem, essa é que você consegue se virar. É uma caminhada, assim, o mais difícil nesse começo é hábito, é criar hábitos. Sim, exatamente. Você não precisa sair correndo, você não vai aguentar correr tanto no começo, mas que você crie hábito de sair de casa e ir para uma academia. Exatamente. Isso é o mais difícil. Depois que você criou o hábito, e aí naturalmente você vai evoluir, porque você está criando o hábito, está repetindo. Então isso já facilita bastante. Então o mais difícil é sair desse momento da inércia, né? Da inércia. Depois que você criou o hábito, já está acostumado, adaptado a isso, aí é mais fácil de evoluir.
Tem 3 apaixonados por exercícios aqui, a gente quer incentivar você também, mas as pessoas estão fazendo esses planejamentos, né? E eu acho que é muito legal que quando você começa a fazer um exercício, é normal você sentir uma dorzinha depois do exercício. No outro dia você acorda... Desconforto. Mas tem muita gente que tem dúvida, como é que eu diferencio? Né? Eu tô fazendo meu exercício, tô fazendo minha musculação, tô fazendo meu elastiquinho, corri uma prova, tô com uma dor. Como é que eu diferencio a dor, entre parênteses, boa da dor ruim, que eu tenho que investigar um pouco mais? Tem uma dor, por exemplo, uma pessoa que nunca treinou, nunca fez muito exercício. Se ela começar a fazer alguma coisa nova, ela vai sentir uma dor. Sim. Que a gente chama de uma dor de adaptação, uma dor muscular, tardia. Né? Então, uma dor de adaptação. Essa dor tem que melhorar em até 3 dias. Então, a dor muscular de início tardio, ela pode aparecer no dia seguinte, né? E durar até 3 dias depois. Essa dor é normal, é uma dor de adaptação a uma atividade nova, a uma carga nova. Então, isso é normal. Óbvio que essa dor, uma vez que você vai ficando cada vez mais treinado, essa dor tende a ir melhorando. A não ser que você continue forçando mais e aí essa dor de adaptação continue. Mas essa é uma dor normal, esperada de acontecer quando a pessoa faz algo novo, algo mais forte, com mais carga. Tem as dores que não são normais, que normalmente são as dores mais articulares, dores tendíneas, que aí a gente avalia se ela progride ou não. Então, não é normal doer o tendão de Aquiles, por exemplo, depois de um treino. Pode doer, mas aí se doer, você tem que observar. Você não vai treinar de novo com a mesma dor, porque a tendência é que essa dor evolua e piore. Então, saber identificar se é uma dor de adaptação, uma dor tardia, né, normalmente muscular, de uma dor articular, tendínea, é importante, porque aí você vai saber se você pode treinar ou não, se tem que aumentar o tempo de descanso, se tem que se está treinando demais, então teria que segurar um pouquinho. Então, normalmente é isso, sim. As dores articulares e tendíneas são mais importantes para ficar atento a isso, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter essa observação, né, se vai melhorar ou se não, ou se toda vez que vai correr tá sentindo dor, aquela dor não muda ou aumenta, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu aprendi, tudo é você, né, que você assinou. Teve algum problema, teve uma dor, vamos dizer que teve machucou, né? Aí vai voltar. Pode sentir uma lembrança, porque tem isso, né? Você lembra da tua dor, mas não tá doendo. E aí você tá treinando, essa dor não está aumentando, porque se tá aumentando, né? Você vai correr uma meia hora, 40 minutos. Começa com uma dorzinha, mas tá terminando com uma dor maior, isso é um mau sinal, né? Sim, então aí isso é ruim. A gente tem muito paciente que manda mensagem pra gente pra tirar dúvidas mesmo, né? Tô com uma dor aqui, é normal? Não é? Aí a gente orienta, a gente entende, normalmente eu peço pra ou mandar uma foto, explicar o que tá acontecendo, e aí eu dou minha opinião. E eu falo, normalmente, né? Ou espera um pouco, pula o treino seguinte, ou diminui um pouco o volume, conversa com o treinador, ou então vem pra fisio pra eu te avaliar melhor. Então é super comum a gente dar essa liberdade pros pacientes mandarem mensagem pra gente, porque a gente acaba ajudando. Mas sentir dor e treinar com dor não é normal, assim. Algum ajuste tem que ser feito, entendeu? Mesmo que for uma dor tardia, uma dor muscular tardia, aquela normal que eu falei. Treinou pra caramba num dia, no dia seguinte tá com muita dor muscular tardia. O treino seguinte, avalia se vale a pena continuar evoluindo na carga, na intensidade, no volume. Às vezes vale a pena tirar um pouquinho o volume de corrida, por exemplo, para acelerar um pouco essa recuperação, para lá daqui 2, 3 semanas não virar uma lesão, entendeu? Marcelo, você tocou num ponto super importante que eu queria falar, que é o seguinte: a gente está aqui numa TV cristã, né, e a gente aprende, né, na palavra que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, se até Deus descansou, quanto mais nós, réis mortais. E quando a gente está com essa empolgação, eu vou começar 2026, vou me inscrever em 20 provas. O que você menos quer é parar. Quando começa, você não quer. Para começar é difícil, mas quando você começa, você não quer parar. E aí eu queria que você falasse, porque você acabou falando um pouquinho agora, mas reforçar, né? O que o descanso é importante para uma pessoa que está treinando, está se preparando até para uma maratona. Fala um pouquinho pra gente disso também. Treinar é muito importante, mas saber descansar também é muito importante. Às vezes, menos é mais. Tem gente que tá treinando sozinha,
Aí corre, por exemplo, sei lá, 50 km por semana. Aí, sozinha, sem acompanhamento de treinador. O pessoal me falou pra entrar numa, né, pra pegar um treinador e tal. Aí começou a treinar menos. Aí a pessoa acha que não vai evoluir, que não tá sendo bem treinado. Então, assim, às vezes menos é mais. Sim. Né? Então, você garantir que você tá seguindo o acompanhamento, tá seguindo um planejamento e descansando para aquilo é importante para você evoluir. Às vezes, treinar demais, você não evolui e se machuca. Né? Então, duas coisas ruins podem acontecer. Você deixa de melhorar sua performance, o seu condicionamento e ainda assim pode machucar. Então, saber descansar, ter orientação para isso. O que é o descanso, né? Porque você tem o dormir, você tem fazer os treinos de recuperação, porque não é necessariamente ficar parado necessariamente, né? Às vezes só de treinar leve já é um descanso. Sim. Por exemplo, uma semana intensa de treinos. Na semana seguinte, se você está treinando leve em menor volume, já é uma forma de você descansar. Sim. Né? Você não precisa parar. Né? Não é ficar deitado o dia inteiro na cama, que é um descanso. Inclusive, tem muita orientação de, você fez um treino de corrida, dá uma caminhada depois, né? Ou vai pedalar. Às vezes é uma recuperação ativa que a gente chama, né? Você descansa treinando. Sim. Menos, mais leve, mas treinando. O sono é muito importante, né? Fundamental. Hoje em dia, né, a vida das pessoas está muito corrida, então acaba dormindo menos. O sono é fundamental. E a orientação, a alimentação também, né? Consequentemente, ajuda na recuperação. Não adianta nada você treinar, ter um treino legal, bem feito, e você se alimentar depois tudo errado. Com açúcar, fritura. E aí esse treino, às vezes, você não vai ter aquele benefício daquele treino por conta de uma recuperação não tão boa. Né? Com o corpo ainda mais inflamado, por exemplo. Exatamente. Então, não é só também o treinamento, a alimentação, o sono, isso tudo influencia. E a tal das banheiras de gelo, isso é muito legal. Né? Massagem, aquele pessoal depois da corrida fazendo. Me explica essa história. Esse assunto, ele tá bem famoso, assim, né? E é um tema legal. Tá bem acessível a todo mundo já sabe o que é, né? É uma junção de serviços que aceleram a recuperação. Então tem a banheira de gelo, que o gelo ele tem ação anti-inflamatória, então ele minimiza aquelas microlesões, aquela inflamação que você gerou num treino. A bota de compressão tem a função de drenagem, então estimula a eliminação de toxinas da fadiga, por exemplo, edema causado por excesso de treino. E a soltura, né, a massagem esportiva, acaba aliviando a tensão dos músculos que você sobrecarregou naquele treino. Então esses três serviços, essas três ações acabam ajudando e acelerando a recuperação. E tem alguma contraindicação? Porque eu já vi, inclusive, e faz sentido. Você acabou de fazer um treino de musculação. O papel é você ter microlesões mesmo para você à noite recuperar e fortalecer. Isso. Então não faz muito sentido ser logo depois da musculação ir para banheiro de gelo, porque você precisa. Você quer inflamar de propósito, né? São essas microlesões que acabam te fortalecendo, desenvolvendo músculo, te deixando mais treinado. Então fazer banheira de gelo depois de todo o treino não faz sentido, porque justamente conflita com o que você quer. Então o gelo é legal, a banheira de gelo é legal em momentos, em períodos de maior volume de treino, não em treinos pontuais, e sim períodos de treino, né? Então, treinou o mês inteiro treinou bastante o mês inteiro, então no final do mês, faz uma banheira de gelo para garantir uma recuperação do mês e não do treino, por exemplo. Entendi. Não precisa ser logo depois. Então, por exemplo, eu treinei minha semana toda, eu vim de um mês e meio bastante intenso, de volume. Aí eu fiz um longo no sábado. E aí no sábado mesmo você já pode fazer a banheira de gelo. No sábado eu saio, tomo um banho, almoço, à tarde vou lá e faço uma banheira de gelo. A gente fala que quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Tá, então entendi. Se der para sair do treino e já partir para uma banheira de gelo, já é legal. Entendi. Aí vai ficando cada vez menos efetivo. Então o momento para fazer a banheira de gelo é depois de um treino mais intenso, de uma prova mais intensa. Entendeu? Por isso que tem, acho que uns profissionais, não é? Eles já saem, eles entram direto. Exato. Ciclista e no triatlon, né? O pessoal que faz Iron, assim, às vezes já vai direto. O gelo, a indicação é logo depois. A soltura e a bota de compressão já não se preocupa tanto com isso, mas a banheira de gelo, o mais importante é o quanto antes. Legal.
Então o pessoal sai do treino, passa no posto de gasolina, pega um saco de gelo, já põe lá na banheira de casa e já faz, entendeu? E tem uma diferença, né? Porque existem as banheiras de gelo que vão até 2 graus, 1 grau, que é até outro objetivo, né? Sim. E você tem essas que são mais de recuperação, que tá mais para 10, não é? Sim, 10, fica em torno entre 9 e 12 graus. A gente sabe que menos que isso, pensando nessa parte de recuperação muscular, menos que 9 não vai fazer tanta diferença assim. Então, entre 9 e 12, em torno de 10, 15 minutos ali, nessa temperatura já é o suficiente. Legal. Corajosos esse aí. Sobre a bota, eu não sei se você sabe, mas ela tá ficando famosa com as grávidas, né? Tem muita grávida comprando bota de compressão. Sim. Eu tenho amigas que compraram, porque alivia muito, né? Na gravidez você tem uma sobrecarga mesmo nas pernas. E as gravidinhas estão tudo comprando e tudo na bota de compressão. Então, porque assim, é drenagem. Funciona como uma drenagem. Ao invés, aquele final do dia, aquela marca da meia, quando fica, né? No final do dia quente, que fica aquela marca da meia, é edema que está acumulado ali. Por conta da força da gravidade, o líquido desce para as pernas. E aí grávida também tem essa tendência a inchar as pernas. Então, perna para cima, bota de compressão, meia de compressão. Outro dia a gente atendeu uma paciente que tinha lipedema, ela perguntou sobre bota de compressão. E ela fez para testar e adorou. E ajudou pra caramba na dor, no edema da perna dela. Então as grávidas também podem se beneficiar bastante. Maravilhoso, né? Então, muito bom. Eu cheguei uma amiga minha, mandou uma foto uma vez, falou, olha aqui que eu comprei, tudo lá com a bota de compressão. Eu falei, olha, bem. Ela mandou pra mim, você que corre, mas eu também tô usando aqui, ó. Pode alugar, né? Porque depois que nasceu o bebê, aí já pode parar de ver. Eu falei, depois que nasceu o bebê, você tem que usar pra outro princípio. Vou começar a correr e usar pra... Empresta pros amigos, né? Ou empresta pros amigos, né? Marcelo, eu queria falar um outro assunto muito legal, porque assim, você é um atleta, você atende muito atleta. E quando a gente tá falando de provas, principalmente endurance, né, maratonas, um Ironman, que você atende muita gente do triatlon também, ou pessoas já na água aberta que vai fazer uma prova longa, né, 20 quilômetros no mar, enfim. Tem doido pra tudo, gente. Depois eu conto uma história de uma atleta que acabou de chegar de um desafio de natação. Ai, que legal, quero saber. Mas assim, um papel muito importante é o papel familiar, né? A gente sabe que tem toda a equipe que cuida daquela pessoa, né? O fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o treinador. Mas também a importância dos amigos e da família. Eu queria que você, assim, como uma pessoa que está cuidando de atleta, falasse e reforçasse o papel, né? Tô assistindo, da comunidade na vida dessa pessoa e desse atleta. A gente, como atleta amador, a gente não vive disso. Sim. Né? Então a gente não precisa se cobrar tanto assim. E nem que cobrem a gente. Então não precisa focar tanto assim e esquecer todo o resto. Exato. Né? Então eu tenho minha esposa, tenho 2 filhas, tenho meu trabalho, tenho meus amigos. Então assim, se eu quisesse virar um baita atleta, eu teria que deixar um pouco esses outros pontos de lado, né? E focar nisso. Mas não é o caso, eu sou atleta amador, né? Eu tenho meu trabalho, minha família, então assim... Eu consigo, graças a Deus, administrar todos os pratinhos ali e eu acho que tá dando certo. Mas a gente percebe mesmo, né, que os atletas, os atletas amadores acabam deixando pratinhos meio de lado porque foca numa coisa e esquece da outra. Isso é mais como no profissional, né, eles acabam abrindo mão um pouco de amigos, de, né, a vida social para focar no esporte e tudo bem, é uma escolha. Mas eu, graças a Deus, eu consigo equilibrar bem meus pratinhos e eu acho que tá dando certo. Para ser longevo no próprio esporte, né? Porque o amador, ele quer isso como um estilo de vida. Né? Não é algo porque eu quero fazer uma prova agora e acabou e... Igual essas coisas. Vou fazer uma dieta agora, depois de 3 meses parou, volta tudo normal. Não faz é. Sentido. A gente quer mudar a forma como a gente vive pra gente ter uma vida... mais feliz, mais saudável, né? O esporte é muito importante para a saúde. E óbvio que você vai ter que tomar algumas decisões de... no final de semana eu vou acordar mais cedo, você vai adaptar a tua rotina, né? Então é muito importante esses combinados estarem muito bem para você poder viver treinando, né? Não como a coisa mais importante da sua vida. Né? É importante, mas não é a mais importante. É uma das. É uma das.
Então tem que ter muita disciplina, né? Muita conversa, disciplina para acordar mais cedo, para voltar mais cedo para casa e tomar café com a tua família, disciplina para dormir cedo, porque no dia seguinte tem que acordar mais cedo. Então é muita disciplina, muita conversa. Lá em casa, graças a Deus, minha esposa ela entende que no sábado eu vou chegar um pouco mais tarde do treino longo, porque o treino mais longo normalmente é de sábado, e tudo bem, eu volto para casa a tempo de tomar café com as crianças. Então lá em casa tá tudo certo em relação a isso, graças a Deus. Isso é muito legal, porque um dos pilares do esporte é você influenciar as pessoas ao seu redor. Então, quando a sua família vê que você pratica uma atividade física, mas que você também tem prioridade para a família, para os amigos, outras pessoas que não estão fazendo falam, eu também quero entrar nesse estilo de vida, eu também quero praticar um esporte, porque eu também consigo equilibrar, e também ajuda muito na questão psicológica. Sim, você acaba conversando, influenciando, dando exemplo, a pessoa vê que funciona, né? Então, de certa forma, acaba influenciando positivamente as pessoas aí nesse sentido também. E as filhas estão treinando? Elas já foram melhores, assim, né? Tá puxando a orelha. Elas já fizeram umas provinhas de corrida por incentivo meu, assim. Elas têm as medalhinhas dela lá. Que legal. Mas criança é criança, né? Tem que gostar, tem que brincar. Né? Elas fazem os esportes dela, natação, karatê. A mais nova faz karatê, balé. Então, elas estão encaminhando. Mas a gente não precisa forçar nada, né? A criança já se movimenta. Mas agora conta dessa história, né? Porque tem maluco pra tudo, né? Eu quero saber dessa que você comentou aí. Bom, ela vai saber quando ela ouvir. Nadadora. Eu já atendi ela na época que ela corria. E aí aquela coisa, a corrida acabou machucando um pouco mais, ela largou a corrida e foi pra natação. E aí desde então, ela fez a semana retrasada, mês passado, um desafio de 26 quilômetros de natação. Nossa. Tava previsto para fazer entre Ubatuba e Caraguatatuba, se eu não me engano. Legal. E tava previsto, ela tava planejando em fazer em 9 horas e pouco, ela fez em quase 11 horas, nadando sem parar. Tava puxado, e aí Tava puxada. E 2 semanas depois ela fez a 14 bis, de 25. Que isso? É doideira. E ela tá lá na físio. mas assim, nada grave, ela tá conseguindo nadar bem, desempenhar bem, mas tá sempre na físio lá pra prevenir, pra cuidar, pra recuperar. Então, a Andrea... 2 provonas, ela fez uma seguida da outra, praticamente. E eu comecei a atender o marido dela também, que também nada, mas não tanto quanto ela. E aí ele fala, não dá pra segurar. E ela pedala bastante também, enfim. Você tem que encontrar o que você gosta, né? Porque quando eu era mais nova, eu comecei a minha trajetória no esporte, eu sempre fui esportista, mas a minha trajetória era no futebol feminino. E assim, o Brasil, nos Estados Unidos é muito forte. Mas no Brasil não é. Né? Mas eu amava, me deliciava. Tá melhorando, né? Eu trabalhei, eu não contei essa história, mas eu trabalhei entre 2009 e 2012 com futebol feminino. Ai, que legal. Sim. Olha isso. Nessa nem eu sabia, hein? Então, 2009, eu me formei em 2007, aí eu fiquei 1 ano e meio fora do Brasil, fui fazer intercâmbio fora, e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa clínica de fisioterapia esportiva em Moema, e um dos sócios dessa clínica, ele já era fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Nossa! E aí eu comecei a trabalhar com ele, primeiro emprego, assim, né? Tinha saído do Brasil depois de formado, voltei e já comecei a trabalhar com ele. E aí, depois de um tempo, ele me perguntou se eu queria assumir a Sub-17, a categoria Sub-17 do futebol feminino. Aí, óbvio que eu aceitei, e aí eu tive essa experiência de 2009 até 2012, trabalhar com futebol, com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Muito bom. E com a Sub-17 peguei algumas convocações com a categoria adulta, né? Com a Marta, Nossa, enfim. Que delícia! Então foi uma experiência super legal. E na época, assim, o futebol feminino hoje mudou muito, né? Sim, cresceu muito, então... Cresceu. Na época que eu jogava, eu joguei em colegial, assim, participei das competições estadual. Aí quando eu fui na faculdade também, entrei no time da faculdade, joguei, adorava. Só que depois que termina, como é que você vai juntar aquele bando de menina pra jogar de novo? Não dá. Não dá. Aí eu comecei em outros esportes, muito influenciado pro laço também, entrei na natação, tinha pânico de água. Hoje eu nado, adoro nadar, mas eu entrei por influência dele. Todo mundo tem que nadar, aí, você vai nadar, todo mundo nada. Comecei a nadar, já pedalava, porque meu pai era ciclista, então, mais nova, o primeiro esporte que eu tive contato de fato foi a bicicleta. Meu pai já me deu uma bicicleta, já era apaixonado por moto, aí a paixão foi pra bicicleta também, então eu pedalava com ele, assim, aos domingos, e depois, mais jovem, também comecei a pedalar.
E aí fui pro futebol, e aí quando eu casei com o Lácio, natação. Aí já fechou o 3, né, do triatlo. Aí só foi juntar os 3. Só foi juntar os 3. Eu só não faço triatlo, assim, eu gosto de correr, mas é um esporte só. Para treinar para triatlo, você tem que encaixar na sua rotina 3 esportes. O que na minha rotina hoje não vale. Aí é aquela questão dos pratinhos que eu te falei, né? Se eu inventar de fazer triatlon, eu perco um pratinho ali. Então, por hora eu acho que não dá. Mas é isso, é questão de... tem que aproveitar. Mas as minhas amigas falam, você não tem filho ainda. Quando você tiver filho, nasceu o filho, nasceu uma mãe corredora de novo, maratonista. Então, assim, porque é difícil, né? É difícil conciliar tudo. Conciliar tudo, né? Sim. Mas tem que fazer o que gosta e tem que praticar alguma atividade física. Não pode parar. Exato. Então, esse é um ponto muito importante. Filho, rotina, não é desculpa, porque não é desculpa. Dá pra encaixar. Tem hora que não dá. Assim, durante a faculdade, vou ser honesto, eu trabalhava das 8 às 6 da tarde, eu pegava um ônibus, ia pra faculdade, minha aula começava às 7h30, acabava às 11 e pouco. Aí pegava um ônibus pra cá, chegava meia-noite. Aí não dá. Como é que eu vou treinar? Porque até chegar em casa, arrumar as coisas e minimamente me arrumar pro dia seguinte, os materiais para faculdade, estudo, não, era impossível. Tem fases da vida que eventualmente não dá mesmo, mas não dá para não ter, né? Mas sabe que ainda assim dá. Por exemplo, você falou que pegava ônibus, em vez de descer, é uma orientação que às vezes a pessoa faz, né? Em vez de descer no ponto mais perto da sua casa, para um ponto antes. Boa. E vai andando. Boa. Né? Não Ou tem então, desculpa. ao invés de ir pro shopping e subir escada rolante, sobe escada normal. Boa. Mora no prédio no 3º andar, sobe de escada normal, ao invés de subir de elevador. Assim, Anotar. sempre dá pra anotar pra colocar uma atividadezinha extra ali, sem querer. Essa provocação foi excelente. Se você é síndico do seu prédio, arranja Desliga os problema no elevador, faz todo mundo subir. O que teve de gente na pandemia que subiu escada em condomínio de prédio, então. né? Que não tinha como fazer atividade física, ficou subindo e descendo escada. Eu conheço alguns. Ficou doido. Quando eu estudava em São Bernardo, né? E eu, pra ir pra faculdade, às vezes eu ia de ônibus, eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu pulava eu parava num ponto lá e ia a pé pra casa. Nossa, que legal. Eu gostava, ia ouvindo música ali. Então, assim, era um momento, uma caminhada gostosa pra... uma ótima dica. Olha, Marcelo, eu tô me deliciando com o papo, mas infelizmente nosso tempo já acabou, né, lá, assim, e assim, tinha tanta pergunta pra fazer, porque a conversa flui, né, passa rápido que a gente nem vê. Eu quero agradecer imensamente você estar aqui, muito de obrigado. Todas as dicas, de ter cuidado de mim, de ter cuidado do Lácio. Cuidar da minha mãe. É verdade, da tua mãe lá de Araçatuba. Olha, ele nem falou, eu tive lesão também na mão, olha, já só pronto, já cuidou da família. Sabe que eu sou de Araçatuba, eu eu tenho uma parte da família que é de Araçatuba. Olha só, eu sei, conterrâneos também. Tudo conterrâneo. Então, assim, eu só quero agradecer também a que liberou, né? Você tá aqui falando com a gente, incrível. Só agradecer de verdade e falar pra você que se inspire, né, na história do Marcelo, no que ele colocou aqui de dicas de exercício, de coisas básicas que você consegue fazer no dia a dia que pode transformar a sua vida, né? Então, a gente fala aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, assim, coloque seu corpo em movimento, né? Se você cuidar do seu corpo, você está cuidando de você e também da sua família, né? Então, é esse recado que eu quero deixar aqui, agradecer novamente. Lá, você quer falar mais alguma coisinha? Não, só agradecer e também deixar um espaço, se você tem alguma coisa importante que você quer deixar para o nosso público, uma mensagem final. O que eles têm que sair daqui sabendo? Bom, primeiro de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite. O recado é esse, assim, atividade física... Qualquer um pode fazer, né? Assim, não precisa se cobrar, não precisa querer ser o melhor, não precisa querer chegar em primeiro. Você é com você mesmo, né? Então, esses exemplos que a gente deu, né? De, em vez de subir elevador, sobe de escada, isso daí dá pra fazer e todo mundo consegue fazer. Eu conseguiria, né? Esse é um exemplo, mas é sair da inércia, né? É começar o ano que vem com essa mentalidade, né? De se movimentar, de priorizar você e a sua saúde, né? Que isso com certeza vai trazer muitos benefícios lá pra frente. Que legal. Então obrigado. Obrigado a você que ficou aqui até tarde e fique atento até a próxima e acompanhe. Se você não segue a IPPTV, não segue o Viva Mais, clica no sininho, dá um like aí, dá um curte, joinha, compartilha. Né? Compartilha com seus amigos e até a próxima. Boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.